Beleza, pessoal? Tô de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Dá uma voadora aí no like, se você puder, tá bom? A gente vai conversar sobre isso que o Locke, né, falava sobre o Leviatã, o Estado. E antes de falar sobre isso, né, você sabe qual é a maior ferramenta de um sistema, de um regime, de um governo, de uma filosofia ou de uma seita? O maior instrumento utilizado por um segmento que quer calar a opinião contrária, sabe qual é? É o medo. É o medo, pessoal. Antes do decreto patriótico, né, lá assinado lá pelo governo norte-americano, ato patriótico, decreto patriótico ou lei patriota, não me lembro agora bem o nome, mas era o quê? Dava ao governo a possibilidade de devassar, abrir todos os sigilos de qualquer cidadão em nome da segurança do próprio Estado. E os níveis de alerta eram utilizados no governo norte-americano, ou naquele país ali nos Estados Unidos, como uma espécie de tortura mental e psicológica, porque eles aumentavam o nível, né, de alerta, né, para fazer com que a população ficasse desesperada, sem saber aonde seria o próximo ataque. E isso eu estou falando pós 11 de setembro, tá? E o medo, notadamente, o medo é o que veicula a maior forma de comunicação entre o grupo dominante e o dominado, porque o medo tem uma linguagem universal. Medo é medo. Por isso que Locke, e agora adentrando, né, o que o filósofo lá falava sobre o Estado e o poder do Estado, o poder do Estado, ele é visceral, ele é absoluto. Pensa bem, você, se não concorda com o Estado num Estado democrático, você pode dizer tranquilamente: eu digo isso do Estado aonde eu vivo, do país onde eu vivo, dos políticos nos quais eu votei. Mas nem tudo você pode dizer. Vou dar um dado. O número de testemunhas e pessoas envolvidas, testemunhas oculares ou personagens da história que já foram mortas no Brasil, pelo sistema que hoje comanda o uso e abuso da ferramenta chamada medo, é um número impressionante. Policiais, delegados, bombeiros, cidadãos da sociedade civil, todo tipo de pessoas, juízes e até ministros. Então, o sistema, ele é muito eficaz quando ele quer ser eficaz para calar pessoas. Então, quando eu me vejo diante do cenário em que o país está vivendo uma situação sui generis, que você tem um governo de direita que parece bastante com um governo de esquerda. Ué, mas por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é um fato, né? As medidas, né, que são ventiladas pelo governo, a forma como as coisas estão acontecendo, a escolha de um PGR que era levado de amores pela esquerda, o outro que era da esquerda que foi para o Banco Central, né? Mais ultimamente aí o decreto que nós ficamos sabendo aí de 9 de outubro, que vai passar os dados, né? Que se pretende o quê? Passar todos os dados biométricos, de reconhecimento facial, de todos os cidadãos, até para empresas privadas. Então, você está vendo, né, Unasul, né, as placas, né, a placa aí do Mercosul e tudo mais. Então você fica, poxa, aí você vai, como a Gigi falou uma coisa que eu havia falado uns vídeos atrás aí: o YouTube virou divã. A gente vai pro YouTube, realmente, o YouTube virou divã mesmo, é um confessionário. Você pega um vídeo desse aqui, aí você vai lá no comentário e fala assim: Alexandre, concordo com você, realmente, o governo, é desabafo.
O YouTube virou local de desabafo, simplesmente. Mas o medo é uma ferramenta utilizada por todos os regimes, por todos os governos, por todos os grupos dominantes que querem calar as pessoas. E aí você vê o medo sendo exteriorizado por meio das consequências dos atos de pessoas que ousaram ou tiveram a coragem ou estiveram envolvidas diretamente contra esse Estado beligerante no sentido da palavra real mesmo, né? Então, assim, vamos citar en passant alguns casos de pessoas que morreram porque sabiam demais. PC Farias, né? Celso Daniel, né? E tantos outros, são vários. Sempre a própria tem teorias que argumentam que o próprio Tancredo Neves, né? O próprio Tancredo Neves, antes dele, quem mais? O próprio Jango. Então, assim, pessoal, a história é suja, mas ela é mais ou menos maquiada quando ela é contada nos livros, entende? Então o medo é o maior instrumento de dominação de uma sociedade. É isso. Queria falar com você sobre isso, sobre o medo. Mas deixa aí nos comentários o que você acha. O Brasil já está sendo um laboratório do uso do medo? Ou o Brasil ainda não é um laboratório do uso do medo? Na sua opinião, qual é a sua opinião, né? Na sua opinião, o Brasil já é um laboratório do medo ou o Brasil ainda vai ser um local onde o medo ainda não foi usado como um recurso para calar as pessoas? Diz aí você, tá bom? Valeu, pessoal. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, vamos ampliar essa discussão. Será que o Brasil está usando a ferramenta chamada medo? Valeu.